Aquela noite, no plantão, prometia ser uma das muitas madrugadas silenciosas que eu já havia vivido nos meus mais de 20 anos de enfermagem. Mas o hospital, com suas luzes tênues e o bip monótono dos aparelhos, guardava um segredo que estava prestes a se revelar. Eu estava acostumada com a rotina, com a linha tênue entre a vida e a morte que cruza nossos corredores. Mas o que aconteceu ali, sob a luz fria da UTI, desafiou tudo o que eu conhecia. Dona Alice, uma paciente em estado terminal, mas com uma lucidez impressionante, olhou nos meus olhos. O corpo frágil, a voz quase um sussurro, mas as palavras que ela disse naquela madrugada, pouco antes de partir, ressoaram em mim com uma força sobrenatural. Você vai sonhar com ele esta noite, Ana Luísa. Ela me chamou pelo nome, ela que nunca havia me chamado, e me deu uma premonição que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e os elos que nos conectam. O monitor zerou. O corpo de Dona Ligia silenciou. Mas as palavras dela, apenas começaram a me guiar para um reencontro inesperado e inesquecível. A madrugada tem um ritmo próprio dentro de um hospital. As luzes principais diminuem, os passos se tornam mais leves e o burburinho diurno dá lugar a um silêncio quase palpável, pontuado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos e o arrastar suave dos meus sapatos pelos corredores encerados. Trabalho há mais de 2 décadas na enfermagem e posso garantir, esta quietude noturna esconde uma energia diferente. É como se, na ausência do caos do dia, as barreiras entre o que é visível e o que não é ficassem mais finas, quase transparentes. É um turno de introspecção forçada, onde a gente lida com a vulnerabilidade humana em seu estado mais cru, mas também de uma vigilância aguda. Nesse silêncio, aprendi a ouvir mais do que os ouvidos podem captar, a sentir mais do que a lógica pode explicar. Minha rotina era de sempre: checar pacientes, administrar medicações, trocar curativos, preencher prontuários. Cada quarto uma história, cada leito uma vida em suspensão. Mas Dona Alice, do quarto 304, era diferente. Ela era uma senhora octogenária, internada há meses com uma condição terminal, mas de uma lucidez e uma serenidade que me fascinavam. Não havia desespero em seu olhar, nem a revolta comum de quem sente o fim se aproximar. Tinha uma paz nos olhos que contradizia o sofrimento do corpo, já tão debilitado pela doença. Desde o primeiro dia em que a conheci, senti uma conexão estranha com ela, uma empatia que ia além da minha função profissional. Ela sempre tinha um sorriso brando, um aceno de cabeça, pequenos gestos que, na frieza de um ambiente hospitalar, faziam toda a diferença. Eu me dedicava a ela com um carinho especial, não por obrigação, mas por um laço que se formou ali no dia a dia da dor e da esperança. Conversávamos pouco, eram mais olhares e breves trocas de palavras, mas havia uma cumplicidade silenciosa. Até aquela noite. A noite que mudaria para sempre a forma como eu encarava minha profissão, a vida e a própria morte. O plantão parecia seguir seu curso normal, as horas se arrastando na monotonia peculiar da madrugada. Eu fazia minha ronda habitual, verificando os sinais vitais de cada paciente, atenta a qualquer mínima alteração. Ao chegar no quarto de Dona Alice, a cena era a mesma de sempre. Ela repousava tranquilamente, os olhos fechados, a respiração suave. Verifiquei seus sinais vitais, ajustei sua medicação, cobri-a melhor. Tudo dentro da normalidade. Mas no instante em que me preparava para sair, ela abriu os olhos e me chamou. Eu já estava de costas, prestes a deixar o quarto de Dona Alice, quando ouvi um sussurro. Um chamado que, de tão fraco, quase se perdeu no silêncio da madrugada. Ana Luísa. Eu congelei. Virei-me lentamente, meu coração dando um salto inesperado no peito. Dona Alice me olhava. Seus olhos, antes tão serenos e quase fechados, agora estavam abertos e fixos em mim, com uma intensidade que nunca havia visto neles. Era um olhar penetrante, que parecia ver através de mim para algo muito além. Fui até a cama dela,
minha intuição de enfermeira me alertando para algo fora do comum. Peguei sua mão, que estava surpreendentemente fria, mas que de repente apertou a minha com uma força inesperada para alguém em seu estado. Ela não falava alto, mal movia os lábios, mas cada palavra era nítida, como se fosse dita diretamente na minha mente, e não apenas no ar. Você vai sonhar com ele esta noite, Ana Luísa, ela repetiu, com uma certeza inabalável, quase como uma profecia. O choque me atingiu em cheio. Meu nome. Ela nunca, em todos os meses que estivemos juntas, tinha me chamado pelo nome. Para ela, eu era sempre enfermeira, ou no máximo, minha querida. Nunca Ana Luísa. A forma como ela pronunciou, com essa clareza inesperada, fez um arrepio percorrer minha espinha. Minha mente, treinada para a lógica e a ciência, começou a buscar desesperadamente uma explicação. Seria um efeito colateral da medicação? Algum delírio final antes do fim? Tentei me convencer. Mas o olhar dela... o olhar dela não era de confusão, nem de dor, era de uma lucidez perturbadora, de uma certeza absoluta, como se ela soubesse de algo que eu, com toda a minha experiência em lidar com a morte e o sofrimento, não fazia a menor ideia. Tentei forçar um sorriso, um gesto profissional para mascarar o meu próprio desconforto. Tá tudo bem, dona Alice? A senhora está sentindo alguma coisa diferente? Perguntei, minha voz soando mais controlada do que eu realmente me sentia. Ela não respondeu à minha pergunta, apenas manteve aquele olhar fixo, penetrante, e repetiu, ainda mais baixo, mas com a mesma intensidade inusitada: Você vai sonhar com ele, esta noite. A semente da dúvida e do mistério foi plantada ali, naquele quarto, no silêncio opressor da madrugada. Saí do quarto dela abalada, meu coração batendo mais forte do que o normal. Eu segui minha ronda, tentei me concentrar nas tarefas, mas as palavras de Dona Alice me perseguiam como um eco teimoso. Você vai sonhar com ele esta noite. Quem era ele? E por que Dona Alice, uma mulher que parecia tão desapegada do mundo, me daria uma premonição tão específica, tão íntima? Ainda processando o estranho diálogo, o alarme soou. O alarme que todo enfermeiro teme ouvir, o que anuncia uma emergência crítica. Era o quarto 304. O quarto de Dona Alice. Corri. A equipe de plantão agiu rapidamente, com a precisão mecânica que a situação exigia. Tentamos de tudo, mas era o fim. O monitor cardíaco, antes ritmado, agora emitia um sinão contínuo e vazio. Dona Alice partiu serenamente, como sua vida tinha sido nos últimos meses, um sopro suave que se esvaiu. Enquanto eu preenchia os últimos papéis, os formulários pós-óbito, minha mão tremia levemente. Eu podia sentir o frio no estômago, mas não era apenas a tristeza ou o peso do dever cumprido. As palavras dela, as últimas que eu tinha ouvido dela, não saíam da minha cabeça. Você vai sonhar com ele esta noite. Quem era ele? E por que Dona Alice, uma mulher que parecia tão desapegada do mundo, me daria uma premonição tão específica, tão íntima? Ainda processando o estranho diálogo, o alarme soou e eu corri para o quarto de Dona Alice. Mas tudo o que a equipe me deu diante o monitor que perdeu o ritmo foi um suspiro desenhado. Infelizmente, não há o que fazer. Minha mão tremia levemente enquanto eu preenchia os últimos papéis, os formulários pós-óbito. Minhas emoções parecem ter se amarrado na minha garganta. Isso não era apenas a tristeza ou o aprêmio do dever cumprido, mas as palavras dela, você vai sonhar com ele esta noite, não saíam da minha cabeça. O frio da morte, que ia gelando com intensidade que não consigo explicar, agora se instalava, transformando-se numa curiosidade naquele mistério, e eu não tinha ideia de que esse ele seria alguém do meu próprio passado. Preciso descobrir. Eu saí do quarto de Dona Alice com o peso de suas últimas palavras. O corpo dela, agora inerte no leito, contrastava violentamente com a vida que pulsava em suas palavras momentos antes. O monitor, agora em linha reta, parecia zombar da minha razão. Minha mente, treinada para a fria lógica da medicina, tentava encontrar uma explicação. Fadiga? Alucinação? A fragilidade da velhice final?
Mas a clareza de seu olhar, a certeza em sua voz, aquilo não se encaixava em nenhuma categoria diagnóstica. Você vai sonhar com ele esta noite, Ana Luísa. As palavras martelavam na minha cabeça como um tambor abafado. Quem era ele? Por que eu? O restante do plantão foi um borrão. Executei minhas tarefas no piloto automático, cada movimento mecânico, enquanto minha mente revisitava incessantemente aqueles segundos finais com Dona Alice. Eu me questionava se deveria ter feito algo diferente, se havia algum sinal que perdi, mas a verdade é que o desfecho dela já estava escrito. O mistério estava nas suas palavras, não na sua partida. Cheguei em casa exausta, mas um tipo de exaustão que não era física, era mental, espiritual, uma agitação que impedia o descanso. A frase de Dona Alice se enraizara na minha mente, impedindo que o sono viesse facilmente. Revirei na cama, o tic-tac do relógio parecendo amplificado no silêncio do meu quarto. Cada fibra do meu corpo pedia para desligar, mas a expectativa, a curiosidade, misturada com um leve medo, me mantinham acordada. E então, quando finalmente cedi ao cansaço, o sonho veio. Não foi um sonho comum, fragmentado, com imagens sem sentido. Foi vívido, incrivelmente nítido, com cores e sensações tão reais que parecia que eu estava vivendo aquilo. Eu estava em um lugar que não reconhecia, um cenário onírico, em tom sépia, quase como uma fotografia antiga que ganhou vida. Havia uma atmosfera pesada no ar, uma mistura de melancolia e urgência. E lá, em meio a essa paisagem estranha, eu ouvia um chamado. Uma voz de criança, distante a princípio, mas que ficava mais clara a cada passo meu. Era um choro infantil, carregado de desespero e uma súplica dolorosa. Eu sentia que precisava alcançar aquela voz, que algo importante dependia disso. Mas por mais que eu tentasse me mover, parecia que algo me impedia, como uma barreira invisível, me prendendo no lugar. Eu via uma silhueta pequena tentando me alcançar, estendendo os bracinhos, mas havia uma espécie de véu ou fumaça entre nós, impedindo que eu visse o rosto com clareza. O som do choro infantil se misturava com um ruído distante, mas perturbador, de chamas. Um cheiro de fumaça que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo preenchia o ar do sonho, sufocando-me. A sensação de impotência era esmagadora. Eu queria ajudar, queria abraçar aquela criança, mas não conseguia. O desespero do sonho era tão real que me fez chorar. Acordei suada, ofegante, com o coração disparado e uma sensação de perda que não fazia sentido. Meu quarto estava escuro e calmo. O alarme do relógio ainda não havia tocado. Levei alguns segundos para me situar, para me convencer de que aquilo era apenas um sonho, um reflexo do cansaço e do mistério de Dona Alice. Mas o rosto da criança, em um flash rápido, antes de acordar, eu havia vislumbrado o rosto, e embora não conseguisse identificá-lo imediatamente, havia algo nele que parecia incomodamente familiar. Aquele sonho não era uma simples fantasia noturna. Era uma extensão das palavras de Dona Alice, uma premonição que havia se cumprido, de forma perturbadora. Nos dias que se seguiram, a imagem daquela criança do sonho e as palavras de Dona Alice me assombravam. A rotina do hospital parecia distante, como se eu estivesse em uma espécie de névoa. Eu me perguntava quem era aquela criança. Seria apenas um símbolo? Uma manifestação do meu subconsciente diante da morte da paciente? Ou seria ele, a pessoa que Dona Alice me disse que eu sonharia? Comecei a vasculhar minhas memórias, a puxar fios soltos de lembranças antigas, tentando conectar o rosto do sonho a alguém que eu conhecesse. Não havia nada de imediato. A mente, tão acostumada a catalogar e organizar, estava perdida em um labirinto de mistérios. Aquele plantão, aquela paciente, aquele sonho, tudo estava se tornando uma jornada inesperada para dentro de mim mesma,
para as profundezas de um passado que eu achava ter superado ou esquecido por completo. O medo inicial da premonição de Dona Alice havia se transformado numa curiosidade quase doentia, a necessidade de desvendar a verdade por trás daquele último suspiro. Os dias se arrastavam na enfermaria, mas minha mente estava longe dali, ainda presa ao enigma do sonho e às palavras de Dona Alice. Eu tentava me convencer de que era apenas o cansaço, o estresse da profissão que me fazia criar conexões onde não existiam. Mas o rosto da criança, aquele vislumbre rápido no final do sonho, me perseguia. Havia algo nele que se recusava a ser apenas uma invenção da minha mente. Foi numa tarde de folga, alguns dias depois, que o verdadeiro ponto de virada aconteceu. Eu estava em casa dos meus pais, ajudando minha mãe a organizar umas caixas antigas no sótão. Caixas empoeiradas, cheias de memórias de uma vida. Ali estavam brinquedos velhos, cadernos escolares e álbuns de fotografia. Em meio a essa desordem de lembranças, meus dedos tocaram em algo de papel. Era um álbum pequeno, com a capa desbotada pelo tempo. Abriu e as páginas amareladas revelaram cenas de uma infância distante. Eu, pequena, com um sorriso banguela, minha mãe mais jovem, meu pai, outros parentes. E então, meus olhos fixaram em uma fotografia em particular. Uma imagem antiga, em tons sépia, um pouco desgastada nos cantos. Nela, havia uma criança pequena com o sorriso banguela e os olhos incrivelmente brilhantes, posando ao lado de uma árvore. Meu coração parou. Não bateu mais forte, não acelerou. Ele simplesmente parou por um segundo e depois disparou. Era ele, o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma expressão que eu tinha vislumbrado no meu sonho. Era João, meu primo, o irmão caçula da minha tia que tinha falecido tragicamente há décadas, quando eu era muito pequena. Ele havia se afogado num acidente numa tarde de verão, numa beira de rio que se tornou o cenário de uma tragédia familiar. Eu tinha apenas uns 4 ou 5 anos na época. A família, para me proteger ou talvez para proteger a si mesma da dor, havia praticamente apagado a memória dele das conversas. Era um assunto proibido, um luto silencioso que pairava no ar, mas nunca era verbalizado na minha presença. Eu mal me lembrava dele, apenas flashes de um riso distante, de uma presença alegre que foi arrancada cedo demais. O nome dele era sussurrado, nunca dito em voz alta. A dor do passado, adormecida por tantos anos, voltou com uma força avassaladora, misturada a uma confusão profunda. Eu segurava a foto, meus dedos tremendo, e a olhava, do sonho para a realidade. Não era uma invenção, não era delírio. Aquele menino existiu. E de alguma forma, Dona Alice, a paciente que eu mal conhecia fora do hospital, sabia dele. O enigma de Dona Alice ganhou uma dimensão completamente nova, quase assustadora. Como ela, uma senhora que veio de outra cidade, sem nenhum laço com a minha família, poderia saber da existência de João? E mais ainda, como ela poderia ter a premonição de que eu sonharia com ele? A lógica médica, minha bússola por anos, se desfez em estilhaços. A conexão que eu sentia com Dona Alice não era apenas empatia profissional. Havia algo mais profundo, algo que me ligava a ela de uma forma inexplicável, através de um mistério que vinha do meu próprio passado, de uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. A descoberta da foto de João foi como a peça que faltava em um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Mas, ao mesmo tempo, ela abriu uma caixa de Pandora. A calma que eu buscava se transformou em uma urgência. Eu precisava entender. Minha mente de enfermeira, treinada para a lógica e a razão, lutava para processar o inexplicável. Como Dona Alice, uma paciente sem nenhuma conexão aparente com a minha vida, sabia do meu primo que partiu há décadas? Como ela pôde prever meu sonho com ele? A cada dia de plantão, eu me pegava observando o vazio do quarto onde Dona Alice esteve. Eu sentia que havia algo mais,
uma mensagem que eu ainda não havia decifrado completamente. Comecei, de forma discreta, a revirar memórias, a puxar conversas antigas. Liguei para minha tia, mãe de João, com o pretexto de apenas relembrar os bons tempos. As lembranças dela eram nebulosas, marcadas pela dor, mas alguns detalhes emergiram: o local exato do acidente, as circunstâncias e a angústia da família. Minha avó, que já não estava conosco, sempre falava que João aparecia em sonhos para ela, mas eu, na minha racionalidade, sempre vi isso como a forma que uma avó encontrava de lidar com a perda. Agora eu me perguntava. A busca por respostas me levou a uma amiga que trabalhava na administração do hospital. Expliquei que estava montando um perfil de casos interessantes para um estudo, uma meia-verdade, e pedi acesso ao histórico de internações anteriores de Dona Alice. E foi ali, no meio de prontuários antigos e empoeirados, que encontrei uma nota de um plantão de muitos anos antes, quando Dona Alice havia sido internada por uma emergência diferente. Uma observação feita por um médico já aposentado chamou minha atenção. O paciente relatou experiência de quase morte com visões lúcidas durante a recuperação, citando encontro com criança e mensagens. Meu coração disparou. Quase morte, visões lúcidas, criança. As peças começavam a se encaixar de uma forma que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. Eu precisava ir mais fundo. A família de Dona Alice, com quem eu tinha um contato superficial, foi a próxima ponte. Consegui o número de sua filha, que vivia em outra cidade. Com muito tato e explicando minha preocupação genuína com a história e bem-estar de Dona Alice, perguntei se ela sabia de algo, alguma particularidade de sua mãe. A filha de Dona Alice, uma senhora já idosa, me contou uma história que sua mãe raramente mencionava. Anos atrás, Dona Alice sofreu um acidente e ficou entre a vida e a morte por dias. Durante o coma, ela teve o que descrevia como uma visão. Ela dizia que foi para um lugar de luz, um campo florido, e lá encontrou uma criança. Essa criança não tinha rosto, era como uma energia, mas a chamava e dizia que ela deveria voltar, e que quando chegasse a hora certa, encontraria uma enfermeira que precisava de uma mensagem. Ela disse que essa enfermeira a ajudaria na passagem e que, em troca, ela deveria passar um recado sobre um reencontro. Minha mãe nunca explicou o que era esse reencontro, só que seria importante para essa enfermeira. A voz da filha de Dona Alice, falando sobre sua mãe, parecia ecoar as palavras da paciente no meu quarto. Não era delírio, não era medicação. Dona Alice não só previu meu sonho, ela foi um elo, um canal. Ela havia sido avisada sobre a conexão que existia entre ela, eu e, de alguma forma, João. Aquele plantão, aquela paciente, aquela premonição, tudo convergia para um único e inacreditável ponto. Dona Alice, em seu leito de morte, havia se tornado a ponte que o universo construiu para que eu, finalmente, reencontrasse meu primo. Um reencontro, sim, mas não como eu poderia ter imaginado. Não um encontro físico, mas uma conexão de alma, um reconhecimento de que laços que parecem desfeitos podem de alguma forma misteriosa ser restaurados. Aquele sonho não foi um pesadelo, não foi uma manifestação aleatória da minha mente. Foi um presente, uma despedida. E para mim, um reencontro com uma parte da minha história que eu havia bloqueado, uma ferida antiga que eu nem sabia que precisava ser curada. O plantão daquela noite se tornou muito mais do que um turno de trabalho. Virou uma sessão de terapia invisível, um ritual de cura para minha própria alma. E eu, a enfermeira que cuidava, estava sendo cuidada por uma paciente que já havia partido. Aquele plantão mudou minha vida. Com a descoberta da foto de João e as revelações sobre Dona Alice, uma paz que nenhuma lógica médica poderia explicar se instalou em mim. Eu não conseguiria colocar aquilo em um prontuário, nem explicar cientificamente em um relatório, mas sabia que havia verdades que transcendem a lógica e que não cabem em livros ou em análises clínicas.
O coração, muitas vezes, entende antes mesmo que a mente racional consiga processar. Não havia um milagre no sentido tradicional, mas sim uma sincronia, um propósito que se revelava aos poucos. Dona Alice não me curou de uma doença física, mas me guiou para a cura de uma ferida antiga da alma, da qual eu nem me lembrava conscientemente. Meu primo João não voltou à vida, mas sua memória foi resgatada de um lugar de esquecimento doloroso para um de aceitação e paz. Desde aquela noite, minha visão sobre a vida, a morte e principalmente sobre a enfermagem se transformou profundamente. Os pacientes deixaram de ser apenas corpos a serem medicados ou casos a serem resolvidos. Eles se tornaram universos, cada um com suas próprias histórias ocultas, seus mistérios não ditos, suas dores que vão além do físico. Aprendi que nosso trabalho, muitas vezes, vai muito além da técnica. Estamos cuidando de almas, e em momentos inesperados, essas almas também cuidam das nossas. Cada monitor que bipa, cada corredor que percorro, cada paciente que atendo, agora é visto com outros olhos, com mais escuta, mais compaixão. Quem sabe qual conexão oculta estamos fazendo? Quem sabe que segredo uma alma está prestes a nos revelar ou que cura ela precisa entregar? Aquele plantão da madrugada não foi apenas um turno de trabalho, foi uma sessão de terapia invisível, um ritual de cura para minha própria alma. E eu, a enfermeira que cuida, estava sendo cuidada por uma paciente que já havia partido, mas deixou um legado de entendimento e conexão que perdurará para sempre. A quietude da noite no hospital agora me parece menos assustadora e mais cheia de possibilidades, de sussurros entre mundos que antes eu não sabia ouvir. Aquela madrugada no hospital, que começou como mais um plantão, acabou se tornando o ponto de inflexão da minha carreira e da minha vida. Eu, que sempre me orgulhei da minha racionalidade e da minha abordagem científica à enfermagem, fui confrontada com algo que fugia de qualquer protocolo ou diagnóstico. Dona Alice, com seu último sussurro, não me trouxe apenas uma premonição. Ela me abriu os olhos para uma dimensão da existência que eu havia, talvez por conveniência, ignorado ou subestimado. Desde então, nunca mais olhei para um paciente da mesma forma. Aprendi que a dor de cada um carrega silêncios que nem sempre são ditos, histórias que se manifestam de maneiras que a medicina tradicional ainda não compreende. Percebi que, às vezes, o que parece ser apenas mais um caso na enfermaria é, na verdade, o capítulo final de uma jornada que começou muito antes de nós, enfermeiros, entrarmos em cena. E essa jornada, por mais complexa ou misteriosa que seja, termina exatamente onde precisa terminar, revelando seu propósito no momento certo. Minha perspectiva sobre a morte também mudou drasticamente. Ela deixou de ser apenas um fim de uma função biológica, para se tornar, em alguns casos, um portal, um momento de revelação e até de reencontro. Aquele episódio me ensinou que, por mais que a ciência avance, há coisas que o coração reconhece e a alma compreende, mesmo que a mente racional insista em duvidar. A enfermagem, para mim, sempre foi sobre cuidar do corpo, aliviar a dor, confortar quem chega e quem parte. Mas depois da experiência com Dona Alice e João, descobri que às vezes estamos cuidando de algo muito maior do que conseguimos ver, algo que não tem nome nos protocolos nem espaço nas planilhas do hospital. Quando encontrei o significado do sonho e entendi o papel de Dona Alice, não foi só a profissional que agiu, foi a mulher. Foi a parte de mim que um dia teve um laço arrancado da infância e que, sem saber, esperava por essa revelação. Foi a chance de, finalmente, dar um adeus consciente e de aceitar uma verdade que a vida, de alguma forma, me escondeu por décadas. Hoje, carrego menos pressa e muito mais compaixão em cada atendimento.
menos julgamento e mais escuta. Porque nunca sabemos se aquela pessoa diante de nós, com sua fragilidade e seus mistérios, pode ser, no fundo, a resposta que nossa alma esperou por uma vida inteira. E se for, que tenhamos a coragem de reconhecer e de cuidar, mesmo que essa revelação nos doa, porque, no fim, o que a gente mais precisa curar nem sempre está no outro, muitas vezes está em nós mesmos. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com algo dentro de você. Talvez tenha provocado um arrepio, uma reflexão, ou a certeza de que a vida guarda mistérios que vão além da nossa compreensão. A experiência com Dona Alice e João transformou a forma como eu vejo o mundo e a minha profissão. E você? Já viveu uma premonição que mudou tudo na sua vida? Um sonho que se tornou real de uma forma inexplicável? Ou talvez uma despedida que te revelou um segredo que você jamais esperava? Não importa se foi um sussurro no hospital, um encontro inesperado ou um sinal sutil. Deixe seu relato aqui embaixo nos comentários. Sua história pode tocar e transformar alguém que, assim como eu, precisa ouvir que não está sozinho nesse universo de mistérios. Cada experiência compartilhada acende uma luz e nos lembra que somos parte de algo maior. E se você acredita que existem mistérios entre a vida e a morte que nos perseguem, que a ciência não explica, mas que a alma entende, então inscreva-se no canal Relatos da Enfermagem agora mesmo e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos relatos que vão mexer com a sua alma e expandir a sua percepção da realidade. Venha sentir cada história como se fosse sua.